Então, queria fazer minha saudação em nome da diretoria da Associação dos Docentes da UFABC, a do UFABC, para esse momento que nós consideramos importante no debate para a reitoria da nossa universidade, da nossa querida UFABC, que é um momento que a Associação Docente faz uma sabatina, né, ou seja, duas sabatinas, na verdade, cada uma com uma chapa, sobre temas que nós entendemos importantes, né, para o debate do futuro da universidade, da gestão da universidade, a defesa da educação pública e da universidade pública. Eu sou professor da UFABC, sou presidente da Associação Docente, queria já de antemão agradecer, né, a presença aqui na nossa sabatina, o aceite do professor Dácio Mateus, que é candidato a reitor para o próximo quadriênio na UFABC, e a professora Mônica Schroeder, que é candidata a vice-reitora também para o próximo quadriênio, compõem os dois, a chapa 1, para a reitoria da UFABC, agradecer também a equipe que está aí nos bastidores, a Caroline que nos traduz nesse momento. Né? Então, essa sabatina, ela compõe um conjunto de atividades, de iniciativas que a Associação Docente tem impulsionado nesse processo de debate para a reitoria da UFABC, né, juntamente com a publicação de um boletim, né, reuniões com as chapas. Próxima semana organizaremos um debate entre as chapas, este debate realizado pelo conjunto das entidades representativas de trabalhadores, trabalhadoras, estudantes da nossa universidade. Né? E sem me alongar mais, porque o nosso objetivo aqui é colocar algumas questões nesse modelo de sabatina mesmo, tentando ser bastante objetivo, e ao mesmo tempo tentando lidar com a complexidade que é discutir os desafios da educação, da universidade, da UFABC no próximo quadriênio, coisa que não é fácil, né? Então, vou passar já para a nossa primeira questão, que ou seja, uma questão que busca, de uma forma mais direta, né, neste momento da campanha, o professor Dácio, a professora Mônica já tiveram a oportunidade de se apresentar em praticamente todos os espaços da universidade, né, o professor Dácio na condição de reitor atual, não é o reitor em exercício, porque está afastado para a campanha, mas é o reitor atual da nossa universidade também, tem uma trajetória bastante conhecida na universidade, mas eu queria, mais objetivamente, perguntar, isso nós vamos perguntar a todos, nessa trajetória toda que vocês têm, né, no setor público, como experiência profissional, o que é que vocês destacariam, né, que nos permite perceber que vocês têm a experiência, têm a capacidade para liderar a Universidade Federal da ABC nos próximos 4 anos? Posso começar, Dácio? Vou começar. Por favor, Mônica. Primeiro, muito obrigada à UFABC por fazer esse evento, por nos dar a oportunidade desse diálogo, né, de forma bastante direta, bastante franca. Muito bacana este formato e esta iniciativa. Salomão, se você me permitir, faço uma breve autodescrição antes de seguir para a resposta que você nos formula, né? Sou uma mulher baixa, com cabelo castanho curto, na altura das orelhas, uso óculos de vermelho, estou com uma blusa cinza de listrinhas, e atrás de mim tem um pequeno armário e um sofá. Para responder à tua pergunta, né, deixa eu situar um pouco aí a minha trajetória. Eu sou docente da UFABC desde 2010, mas antes de ser docente da UFABC, eu trabalhei muito tempo com consultoria e assessoria na implementação, na formulação, na execução de políticas públicas e sempre junto de órgãos do governo federal, e aí especialmente em órgãos que lidam com temas do desenvolvimento rural, da pobreza rural. Eu entrei na UFABC em 2010, fui coordenadora do bacharelado em Ciências Econômicas, entrei vinculada ao BCH e ao BCT, depois voltei para Brasília, fui cedida pela universidade, e aí nessa atuação em Brasília, eu desempenhei papéis diferentes no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, fui assessora de gabinete, fui coordenadora de programa, fui secretária nacional adjunta durante um período, o que me permitiu lidar com diferentes aspectos da gestão pública, desde formulação de legislação, regulamentação, execução orçamentária,
pactuação com equipes e com poderes locais, instâncias diferentes, municipal e estadual, articulação para dentro do governo federal, enfim, foi uma vivência bastante importante. E na volta para o UFABC em 2016, eu voltei a integrar a coordenação do bacharelado em Ciências Econômicas, e no começo de 2018 fui chamada para assumir a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, onde eu estou até hoje, e que me permitiu uma vivência transversal da UFABC, porque na Pró-Reitoria lidei com temas muito diferentes e necessariamente me vi dialogando com diferentes áreas da UFABC. Isso me coloca numa posição hoje de conhecimento, experiência, mas também de muita responsabilidade com a UFABC, com a consolidação da UFABC e com o futuro da UFABC, diante de tantos desafios, mas também diante de tantos projetos bacanas que a gente quer concluir, que a gente quer consolidar, que a gente quer terminar de implementar. Começaria abrangendo uma tentativa de resposta à tua pergunta desta forma, Salomão. Obrigado, Mônica. O professor Dácio, quer falar também, por favor? Obrigado, Salomão. Queria parabenizar aí a DUF pela promoção dessa nossa sabatina e a oportunidade de estarmos discutindo o futuro da nossa universidade. Bem, eu sou Dácio Mateus, também um homem branco de 58 anos, uso cavanhaque grisalho, cabelo castanho, também um pouco grisalho, óculos de aro preto, e tenho ao meu fundo uma parede branca. Estou reitor da Universidade Federal do ABC nesse último mandato, de 2018 a 22, e estive na condição de vice-reitor também no período de 14 a 18, na companhia do professor Klaus Capelli, então reitor. A minha trajetória na UFABC começa em 2009, onde assumi várias posições como professor, obviamente, adjunto, e depois, no novo concurso, professor titular, mas coordenando a Engenharia Ambiental e Urbana, o próprio BCIT, e depois o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. A minha carreira, desde 1985, quando me formei em engenheiro agrônomo pela USP, ela se iniciou na Secretaria de Agricultura e depois Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no momento em que discutíamos a reconstrução do Estado brasileiro a partir da redemocratização do país. Trabalhei no Sistema Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, onde assumi também várias posições, mas principalmente nos últimos 15 anos que lá estive, como pesquisador no Instituto de Botânica, na área de conservação da natureza e de remediação de solos e ambientes degradados. A principal motivação nossa para reapresentar nosso nome para a candidatura, primeiro, é a experiência acumulada nesse período na posição de reitor, onde vários projetos foram iniciados, estão em andamento, tanto para apoio à pesquisa, ao ensino, à extensão, à internacionalização e à inovação, e as políticas de inclusão na universidade, onde entendemos ser imprescindível uma articulação dessas áreas todas na indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, tão propalado pela nossa própria Constituição Federal, e que precisamos criar experiência nisso. E, sem dúvida nenhuma, tendo um mandato atravessado pela pandemia, acumulamos uma série de experiências na própria gestão da pandemia e nos sentimos na responsabilidade de reapresentar o nosso nome para seguir avançando nos projetos implantados e também na questão da gestão da pandemia e da crise orçamentária colocada. Para começar a conversa, ficamos por aqui. Obrigado, professor Dácio. O professor Dácio traz já alguns pontos também que a gente pretende retomar aqui ao longo da sabatina. Um deles, e eu já emendo, a gente queria ouvir também vocês qual é a visão que vocês têm sobre a educação superior pública no Brasil, né? Ou seja, o Brasil é um dos países em desenvolvimento, para usar esse termo, né? Nesse estágio de desenvolvimento que tem um dos menores patamares de acesso à educação superior, e ainda mais quando a gente fala em educação superior de qualidade, né, que permite uma inserção qualificada, né, no mundo do trabalho, na vida social. Então,
ouvir vocês também um pouco sobre isso, os desafios da educação superior no Brasil. Salomão, essa pergunta é muito oportuna, sobretudo nesse momento em que estamos, inclusive, discutindo ao nível mundial uma preparação para o Congresso Mundial de Ensino Superior, o papel do ensino superior e da educação ao nível mundial. E aí nós colocamos em perspectiva a situação brasileira, que, como você colocou, o próprio Plano Nacional de Educação nos coloca metas das quais nós estamos muito distantes de atingir. E o nosso grande desafio é justamente como criar vagas, criar condições para um ensino de qualidade. E o nosso grande desafio é como ocupar espaços públicos na oferta dessas vagas para o ensino superior, em contraposição no sentido de não simplesmente ser complementar, mas ser o ensino público superior o centro das políticas de formação no Brasil, enquanto que o espaço para mercantilização do ensino superior tem ganhado cada vez mais projeção, inclusive com financiamento público. Eu acho que esse é o grande desafio de nós repensarmos o financiamento público nacional e reestabelecermos prioridades, porque nós sabemos que a universidade pública brasileira ocupa as primeiras posições em termos de qualidade na formação dos seus recursos humanos e também é o espaço de construção da ciência e da tecnologia brasileira. Então, eu acho que esse é o grande desafio de inverter prioridades de investimento e garantir o espaço de investimento no ensino público gratuito, de qualidade e inclusivo para todas e todos. Essa é uma discussão não só brasileira, mas é uma discussão latino-americana, é uma discussão mundial e um dos pontos de pauta central no Congresso Mundial de Ensino Superior, que acontece em Barcelona agora em maio, e cujos documentos nós temos participado, inclusive, na redação de alguns documentos que devem subsidiar essa discussão para o próximo período. Então, eu vejo que, do ponto de vista de política pública, é discutir o modelo, efetivamente, de financiamento. E, do ponto de vista interno, vamos dizer assim, é o debate também, que é decorrente dessa política, é o debate junto ao nosso Congresso, junto aos parlamentares e junto ao governo federal, nos espaços que conseguimos abrir de diálogo e de interlocução, para que efetivamente se tenha a manutenção do ensino público. Nós precisamos chegar, para conseguir dobrar as vagas no ensino público, nós precisamos chegar no investimento já previsto no próprio PNE de pelo menos 10% de investimento do PIB nacional. Isso faz as nações desenvolvidas e essa tem sido a estratégia dos principais países nos seus projetos de desenvolvimento. Então, há uma certa inversão das prioridades no programa de desenvolvimento do país e nós precisamos recolocar a educação, a ciência e a tecnologia no centro de um projeto de desenvolvimento do país. Obrigado. Dácio, o professor Dácio também traz, acho que a questão do Plano Nacional de Educação, que foi abandonado, né, lamentavelmente foi abandonado, enterrado pelo atual governo, que não tem nenhum tipo de compromisso com o desenvolvimento da educação pública, que está ali colocado no plano. O desafio de retomar esse plano, reavaliá-lo e replanejar para um futuro. E aí traz também a questão da relação com o governo federal, Congresso Nacional. Eu queria ouvir uma questão mais específica sobre essa relação atribulada que foi nos últimos anos, para falar o mínimo, né, com o governo federal. Quais são os projetos que a candidatura, né, entende como prioritários, ações prioritárias a serem defendidas na condição de uma futura gestão da UFABC junto ao governo federal e ao Congresso Nacional? Mônica, você quer introduzir essa questão? Sim, eu estava aqui me atrapalhando com o microfone. Salomão, eu acho que eu vou começar chamando atenção para duas questões. Financiamento público. Dácio mencionou isso de forma bastante assertiva na primeira resposta que ele lhe deu. Mas essa discussão sobre o financiamento público, ela não passa só pela manutenção do orçamento de cada ano,
ou pela recomposição. Enfim, não é só uma disputa no contexto da decisão orçamentária, do planejamento orçamentário, seja na relação primeiro com o Poder Executivo, quando ainda está se formulando o projeto de lei, seja depois na conversão desse projeto de lei em lei no plenário do Congresso, né? Quer dizer, a gente não está lá só discutindo a manutenção e a recomposição do orçamento de cada universidade ou do sistema das instituições federais de ensino superior. A gente está discutindo o financiamento público, porque a gente está discutindo um bem público. E é isso que não podemos perder de vista na relação com o Congresso. Acho que esse é o primeiro ponto, é essa discussão permanente sobre o financiamento público e todos os desdobramentos, né, de sustentação de um bem público que tem um papel no desenvolvimento nacional, que tem um papel na construção de uma sociedade mais igualitária. Nesse sentido, eu acho que o outro ponto-chave. E aí, veja, Salomão, eu não estou entrando aqui nas especificidades dos projetos da UFABC. Talvez a gente tenha a oportunidade de discutir essa questão da expansão e da consolidação dos campi mais adiante, né? Eu acho que o segundo ponto é discutir, é a transformação, é a defesa da reserva de vagas, da lei de cotas no ensino superior público. A gente precisa fazer essa defesa no Congresso Nacional. E eu acho que a defesa consequente a esta, né, é transformar o Programa Nacional de Assistência Estudantil em lei. Ele precisa ser um programa de Estado, porque dialoga com tudo que eu estou te falando, né? Dialoga com toda essa discussão que a gente está fazendo sobre o papel da educação superior, do ensino superior público no país. Então, transformar o PNAES em lei, em política de Estado, eu acho que é um outro tema, é um outro espaço que a UFABC vai precisar ocupar permanentemente, junto com as outras IFES, junto com as entidades de representação no espaço do Congresso Nacional. Então, assim, te colocaria de antemão, né, uma discussão articulada nacionalmente, espaços que essa gestão pretende continuar ocupando. Trazendo isso um pouco para a própria universidade, nós temos que pensar em questões relacionadas tanto à manutenção, recomposição, ampliação e inovação do nosso projeto pedagógico, porque nós não estamos no momento de expansão da UFABC, nós estamos no momento de consolidação da UFABC. A crise orçamentária, que é anterior a esse próprio governo, e depois a crise política e econômica e orçamentária colocada por esse governo, nos coloca numa situação de interrupção do nosso projeto de consolidação da UFABC, tal qual previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, resgatar as condições para a consolidação do plano de desenvolvimento institucional e até rediscutir o próprio plano à luz da nova conjuntura, eu diria que é uma das nossas principais prioridades. Para além, obviamente, da gestão dos processos internos, de organização interna e de avanço nas várias áreas de pesquisa, ciência, pesquisa, ensino, extensão e as demais. Bem, vou inverter aqui uma questão no meu roteiro, porque o professor Dacio falou do plano de desenvolvimento institucional, né, e a gente tem uma questão específica sobre isso, que enfim, ouvir um pouco mais de vocês, da candidatura, o que entende que, né, ou seja, mais diretamente necessário rediscutir no nosso plano, né, ou seja, além do fato dele ter sofrido as consequências desse processo de ataque à educação pública, ao financiamento, mas do ponto de vista do seu desenvolvimento, da experiência de desenvolvimento da UFABC também, né, do que aprendemos nessa década e meia, né, mais de década e meia, o que é preciso rediscutir ali no planejamento, né, para os próximos 10 anos? Acho que eu posso começar, Mônica, que você me complementa, mas uma primeira questão que a gente tem discutido, Salomão, e que a gente entende central, começar a discussão do plano de desenvolvimento institucional a partir dos centros e a partir do corpo docente e dos técnicos administrativos que dão suporte efetivo para as atividades fins da universidade. Não discutir isso de forma estanque
nos recortes tradicionais de ensino, pesquisa, extensão, inovação e tudo mais, se não discutir isso na perspectiva da execução dessas missões, dessa missão, que acontece efetivamente nos centros, porque nos centros se localizam os grupos de pesquisa, nos centros se localizam o corpo docente, que dá, na verdade, origem a todas essas ações, é o modo de criação de todas essas ações dentro da universidade. Essa é uma questão da forma. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento em si, eu acho que tem aspectos de discussão de qual é o papel do nosso modelo, do bacharelado interdisciplinar ao nível nacional, como ele se articula com as demais instituições que têm iniciativas da mesma natureza, e nesse sentido nós já temos algumas iniciativas começadas da nossa pró-reitoria de graduação com outras instituições, estabelecendo relação entre os BIs ao nível nacional, motivando e facilitando mobilidade nacional. Eu acho que esse é um aspecto até de ampliação do nosso projeto pedagógico, além, obviamente, de uma reorganização e uma redefinição de prioridades no sentido da consolidação e no sentido da expansão da universidade. O PDI não é para um curto prazo, o PDI é para um prazo além do próprio mandato, e ele deve, então, envolver toda a nossa comunidade nessa discussão. E aí, né, Dácio, complementando essa tua resposta, Salomão, eu acho que um grande esforço nosso, como comunidade UFABC, vai ser discutir esse próximo período de desenvolvimento, de planejamento, esse próximo ciclo de planejamento do desenvolvimento institucional, imersas numa conjuntura muito desafiadora, muito contestadora do que somos como missão institucional. Então, a gente também não vai poder se perder, né, nesse planejamento, restringidos, ameaçados por essa conjuntura. Então, vai ser um grande desafio a gente olhar para o futuro da UFABC, projetando o que somos, o que queremos ser e o que queremos consolidar respondendo essas duas perguntas, né? Isso vai ser fundamental e não vai ser trivial. E tem um componente novo no desenvolvimento institucional, no planejamento do desenvolvimento institucional, é que nós ampliamos muito as parcerias no contexto regional. Então, também trazer essa variável, né, da nossa inserção, do nosso protagonismo regional para o planejamento do próximo período de desenvolvimento institucional vai ser uma baita oportunidade. Mas é lidar com este desafio, com esta oportunidade, esse desafio de nos colocar sob uma conjuntura, de nos colocar numa conjuntura muito restritiva e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades abertas nesse período que agora, nesse ciclo do desenvolvimento que vai se encerrando com a finalização do prazo desse PDI ao final de 22. E só mais um detalhe, né? Aproveitar essas oportunidades das parcerias, não para ser novas atividades, mas senão para que elas possam articular as nossas ações de ensino, de pesquisa e de extensão e de inovação já existente na universidade, mas colocá-la em relação com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Também, eu acho que a discussão, né, da revisão, na verdade, do novo PDI, né, enfim, ela exige bastante tempo aqui. A gente, de fato, queria pensar essas diretrizes gerais, poder ouvir um pouco mais vocês sobre isso, né? E aí mencionaram também a questão da relação com os poderes locais, a comunidade do grande ABCDMRR, para não esquecer ninguém, né? E aí também tentando ser um pouco mais objetivo, né, uma discussão que cabe muitos aspectos, que prioridades vocês pensam são importantes para efeito de construção e consolidação nessa relação com o poder local, com a comunidade local no próximo quadriênio? Salomão, com os nossos 15 anos, ampliar ainda mais a presença regional da UFABC, seja como integrante da sociedade regional, porque esse é um esforço ainda em construção, né? A gente ainda está ocupando esse nosso espaço como integrante da sociedade regional, e também como protagonista na construção de soluções para as diferentes demandas regionais, e na avaliação crítica das políticas públicas, né, aplicadas na região. Eu acho que é o basilar aqui, de organizarmos, né, e de reorganizarmos essas parcerias. Seja produzir essas soluções,
seja diante das urgências da crise sanitária, seja contribuindo na elaboração e no acompanhamento de políticas públicas, né, que é o ponto que eu já tinha mencionado, seja na formação de professoras e professores, de educadoras e educadores. A gente tem uma baita oportunidade aqui, né, com esse novo contexto de criação e de constituição, de consolidação das licenciaturas interdisciplinares, e tudo que isso significa no contexto da UFABC em termos de inovação e de expansão do nosso projeto de ensino, seja nas parcerias com os poderes públicos, com as organizações da sociedade civil, com os setores produtivos, também muitas oportunidades que para dentro da UFABC significa regulamentar e padronizar diversos fluxos e processos para exatamente facilitar essas parcerias, seja, né, Salomão, como espaço de inclusão, permanência e formação de jovens cidadãs, cidadãos que construirão também as soluções regionais. Então, a gente tem um espaço aqui de interação regional muito robusto, muito vigoroso, muito oportuno, e é nesse sentido que nós seguiremos aí nos próximos anos. Tem um aspecto, não sei se era disso que você ia falar, né, Dácio, mas até para a discussão lá de ações de inclusão e permanência, essa relação com os poderes públicos é crucial, né, porque temos que ser parceiros necessariamente num sistema nacional de assistência a grupos vulnerabilizados em vários aspectos aí no que significa a oferta desses serviços para a sociedade. Eu só queria destacar o privilégio que a região do Grande ABC, né, incluindo os 7 municípios, tem, que é a existência do consórcio intermunicipal do ABC, e a nossa interlocução forte com o consórcio, primeiro porque ele é suprapartidário, segundo que ele é integrador das ações regionais na região metropolitana, isso é fundamental, e é um espaço de discussão e construção de políticas públicas nas mais diferentes áreas. E a universidade tem se inserido nesse espaço e tem tido, né, no consórcio um interlocutor importante também para essa inserção regional. Obrigado. Enfim, acho que agora, né, a minha intenção, assim, é conduzindo também a nossa conversa para alguns aspectos, digamos, mais... nenhum deles é completamente interno, né? Isso é um mito, né? Imaginar que o debate interno da universidade está separado do seu contexto, das suas condições, mas digamos que tem mais a ver com o nosso cotidiano, né? E aí, queria conversar um pouco sobre o tema da gestão democrática na universidade, né? Ou seja, o princípio da gestão democrática, os desafios relacionados a essa diretriz, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: eu acho que nesse momento, né, da crise da pandemia de Covid-19, a partir de 2020, né, naquela discussão que nós tivemos do ECE, depois do quadrimestre suplementar, mais recentemente a discussão do plano de retomada gradual de atividades, é uma parcela bastante grande da nossa comunidade tomou conhecimento, né, do CONCEP, do CONSUNE, dos nossos conselhos superiores, né, pôde acompanhar, ou seja, nós tivemos audiências ali inimagináveis, né, em outros momentos, para os conselhos superiores, né, e eu acho que ficou muito evidente ali, Dácio e Mônica, né, uma certa tensão entre uma necessidade, né, de tomar decisões, né, na perspectiva de eficiência, de implementar e de seguir, né, ou seja, o trabalho da universidade, e a necessidade também, que é uma necessidade nos espaços democráticos, né, de aprofundar a discussão, de amadurecer essa discussão, né, de acumular, enfim, como é que a Chapa, né, vê essa questão, né, ou seja, da tensão, desse tipo de tensão e como aprimorar esses mecanismos de gestão, né, democrática da nossa universidade? Salomão, realmente vivenciamos esse período, né, numa situação que eu tenho dito, uma situação não normal de temperatura e pressão, ou seja, as condições muito críticas, né, desse debate todo, mas como você falou, evidenciou a importância e o papel dos conselhos superiores e da necessidade de termos, né, espaços de interlocução outros.
A estrutura da UFABC é uma estrutura bastante horizontalizada, nós temos poucas instâncias, né, de discussão, deliberação, até chegar nos espaços, nos conselhos superiores, o que, de certa forma, gera alguma agilidade para o sistema, mas, ao mesmo tempo, acaba gerando uma centralização nas decisões dentro desses conselhos. Eu acho que a gente pensar e incentivar os espaços de interlocução, intermediários, até a chegada das decisões ou das propostas a serem deliberadas nos conselhos superiores, é o nosso grande desafio. Eu acho que trabalhar mais os conselhos de centro, ampliando aí as suas atribuições, ampliando essa discussão também da vida administrativa, da vida cotidiana da própria universidade, para além da vida, obviamente, acadêmica e administrativa dos centros, que hoje é onde ele se coloca, eu acho que é uma das questões. E uma outra questão é a seguinte, fazer perpassar as discussões do cotidiano pelas várias comissões que nós temos nos vários temas. Se a gente olhar todos os temas na universidade, nós temos comissões com atribuições mais específicas sobre esses temas. Então, reorientar, vamos dizer assim, repactuar o papel das comissões já existentes. Aí eu falo de comissão de graduação, pós-graduação, extensão, a pesquisa, nós criamos uma comissão de pesquisa, temos comissões de assuntos, de políticas afirmativas e assuntos comunitários, enfim, dar permeabilidade para essas discussões antes de chegar nos próprios conselhos universitários. E fazer o que a gente tem feito no âmbito administrativo e no âmbito da gestão da vida acadêmica, vamos dizer assim, que não passa só da vida universitária, que não passa só pelos assuntos acadêmicos, mas senão administrativos e comunitários aí, né, criar espaços como nós temos criado no caso da discussão do orçamento, criar espaços de audiência pública, criar espaços de oitiva junto às associações de representação, junto aos coletivos, onde a gente possa ir construindo propostas e consensos, ou não consensos, ou dissensos também, para serem resolvidos e deliberados nos conselhos superiores. Falta na estrutura da universidade isso. E isso se agrava, essa tensão se agrava na medida em que os conselhos superiores, respeitando a LDB, não têm uma composição paritária entre as categorias que compõem o tecido social da universidade. Então, nós temos uma predominância de docentes e discentes e técnicos administrativos se sentem, com razão, subrepresentados nesses conselhos, o que acaba gerando tensões e necessidade de garantir espaço de fala para esses membros da comunidade que precisam, sim, ser ouvidos e ser amplamente debatidos. Isso gera tensões por algumas distorções. Então, precisamos criar esses espaços intermediários de interlocução e também discutir as questões de representatividade nos conselhos superiores. Embora esse último ponto esteja condicionado a questões de exigências legais que podem colocar sob questionamento as decisões do Conselho se isso não for respeitado, se essas proporções não forem respeitadas. Podemos seguir, não sei se a professora Mônica. Eu queria, talvez, emendar primeiro dizer o seguinte, né, o professor Dácio menciona a questão, de fato, né, do debate da paridade, né, da representatividade das diferentes categorias da universidade, e essa experiência que a gente está vivendo nesse momento, né, da consulta não vinculante, democrática, à nossa comunidade para a escolha da reitoria, é uma experiência importante também nessa discussão, né, da gestão democrática, de como articular, né, essa exigência legal a uma defesa de uma democracia substantiva e soberana na nossa universidade, né, reconhecer que as duas chapas que concorrem ao processo assumiram o compromisso de respeitar o processo da consulta, né, do resultado da consulta à comunidade. Esse é um passo importante nessa discussão. E aí eu vou inverter aqui também uma questão, porque
aproveitar essa oportunidade, né, do debate sobre a governança, digamos assim, a gestão democrática na universidade. Um outro aspecto que é notado, né, aqui sobre a questão sobre a gestão acadêmica da universidade e a relação entre os centros, os docentes, sobretudo, mas evidentemente os discentes também notam uma diversidade, uma diferença, digamos assim, na verdade, uma desigualdade, né, acho que é a expressão mais correta, de tratamento, né, institucional até, na sua relação com os centros. Ou seja, nós temos, a UFABC ela é relativamente horizontal, porque tem 3 centros, não tem aquele conjunto de departamentos que as universidades, digamos, mais típicas têm, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso projeto interdisciplinar exige, ou seja, uma possibilidade, né, de que os docentes e os discentes possam transitar, né, com maior facilidade, com menos desigualdade na estrutura da universidade, entre os centros, entre os cursos, etc. Então, queria, o Dácio pautou isso, né, essa questão do aprimoramento dos mecanismos internos, como é que vocês veem essa questão para o próximo período, né, ou seja, o diálogo com os centros, o que é que precisaria aprimorar também nessa relação com os centros, né, e o tratamento mesmo dessa relação que os docentes têm com os centros, né, considerando que as direções de centros são, digamos assim, as chefias diretas, né, dos nossos colegas docentes. Quer começar, Mônica? Eu acho que tem, Salomão, eu acho que tem dois processos que hoje exigem por demais de todos os interlocutores que você foi mencionando aí, as pró-reitorias acadêmicas, as direções de centro, as coordenações de curso, e como docentes e discentes vivenciam, né, os resultados dessas interações mais ou menos truncadas, mais ou menos dificultadas. Acho que tem dois processos que traduzem muito disso e determinam, da maneira como eles estão funcionando hoje, que se empreenda muito esforço de todas essas etapas, né, na universidade e dessas interações necessariamente. E ao produzir, ao exigir muito esforço de cada um dos envolvidos, acaba também produzindo muitas tensões, que são exatamente os processos de matrícula e alocação didática. E aí, nesse sentido, eu acho que consolidar a implantação do SIG, a gente avançou muito na implantação do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e Administrativa, porque se trata desses módulos todos dentro do sistema. Avançamos muito desde que a universidade assumiu o projeto de implantação deste sistema, estamos falando de 2016 em diante, né? Tínhamos uma expectativa de ter consolidado a implantação em 2021, era esse o cronograma inicial de 5 anos, mas, claro, com a pandemia, as dificuldades foram inúmeras e nos levou, inclusive, a inverter as prioridades na implantação do SIG. Então, uma das coisas que fizemos foi implantar o módulo de processo eletrônico, isso nos permitiu, para começo de conversa, executar o orçamento, mas também colocar todas as atividades administrativas no modo remoto, e aí todas as equipes em segurança, por conta da crise sanitária. Mas agora, né, consolidar de fato esses avanços todos e concluir a implantação do SIG é uma prioridade, é um compromisso da próxima gestão. E aí os módulos da graduação em particular são os mais urgentes, porque dialogam diretamente com esses dois processos que oneram muito essas relações todas que você coloca. Então, assim, de forma muito objetiva, de forma muito prática, né, poder discutir os papéis, poder rediscutir os papéis, poder consolidar o que cada uma de nós faz na gestão acadêmica, desse projeto pedagógico tão interessante que é o da UFABC, lidar com esses dois processos, facilitar esses dois processos, exatamente com a consolidação do SIG, nos parece uma solução necessária, urgente e imediata. Só para complementar, é interessante a gente perceber que na composição, no nosso, não sei se no Estatuto ou no Regimento Geral, há uma previsão de participação de docentes de outros centros em cada um dos conselhos de centro, numa perspectiva justamente de que haja uma relação inter-centros, para que haja justamente uma discussão
de como esses processos permeiam os diferentes centros. Nós não temos tido representação nenhuma de docentes de outros centros, no SECS, por exemplo, do SECS no CMCC, do CMCC no CCNH e vice-versa. Essa era uma concepção original e que foi esvaziada por falta de representação mesmo, de falta de ocupar esse espaço. O espaço está lá, a cadeira está lá, mas ninguém ocupa. Porque os centros, eu acho que chamar os centros a serem protagonistas não só desse processo que, como Mônica disse, consome muito da energia de toda a comunidade, que são os processos de gestão acadêmica da graduação, mas chamar os centros na discussão da articulação da pesquisa na universidade, da articulação das ações de inovação da universidade, das articulações de extensão, e aí o próprio projeto, o projeto pedagógico terá se revisto nessa perspectiva, é fundamental. Nesse sentido, a própria geração de relatórios de atividades dos 3 centros e atividades de todas as pró-reitorias a partir da consolidação dos relatórios de atividades docentes é um instrumento importante de gestão que a gente quer ver estruturado e implantado definitivamente para que sejam orientadores de quais políticas os centros devem investir, quais políticas os centros devem estimular e quais políticas os centros devem suprir, inclusive, a partir desses relatórios gerenciais da congregação das atividades, não só da graduação, mas ampliar a atuação dos centros em toda a vida acadêmica, que é o papel deles também. E aí, Salomão, eu sei que a gente já ultrapassou o tempo combinado aqui, mas tem um componente importante nessa fala de Dácio, que é trazer as direções de centro para o que a gente chama de Comitê de Gestão de Riscos e Controles. Essa iniciativa está indicada no nosso plano de gestão. Hoje, esse comitê, que é constituído por normativas da Controladoria Geral da União, mas no sentido da instituição ter uma política de avaliação de risco constantemente, né, informando o seu planejamento estratégico e tudo mais. Hoje, esse colégio, esse comitê é formado pela reitoria e pelas pró-reitorias, né? A expectativa de trazer as direções de centro para ampliar esse colégio é fundamental, porque toda a construção, né, das decisões e de como essas decisões vão ser discutidas com a comunidade, vão ser implementadas, passam por esse comitê necessariamente, né? Então, nessa perspectiva de uma atuação transversal das direções de centro, a vinda deles para dentro desse colégio vai ser bastante interessante. Obrigado. Vamos seguir, né? Enfim, a gente precisa seguir também. Já no início disse que todos os temas exigiriam uma discussão, né, mais demorada, mas a nossa ideia aqui também é trazer os principais insights, os principais pontos que as chapas destacam como importantes, né, e abrir essa discussão mais ampla também. E eu queria ouvir agora vocês sobre pesquisa e extensão, né? Primeiro, pesquisa, né? Ou seja, é evidente que há um desafio coletivo, né, ao qual a nossa associação, inclusive, se soma, de lutar pelo financiamento permanente, sustentável, né, de preferência com vinculação de recursos para pesquisa no país, né, o que passa pelo debate com o CNPq, CAPES, as agências de fomento. Mas eu queria ouvir especificamente vocês sobre um outro aspecto, né? Nos últimos anos, a gente tem também ouvido muito, né, não à toa, a ideia de mecanismos alternativos de financiamento à pesquisa no país, né? Passamos pelo debate do Futurice, né, que felizmente não avançou, pelo menos não avançou naquele momento, né, nós conseguimos barrar, ainda que existe um projeto de lei específico em discussão no Congresso Nacional, né, mas muitas vezes se vende esses mecanismos alternativos de financiamento como solução para o desenvolvimento da pesquisa na universidade, né, esses mecanismos têm possibilidades, têm limites, né, um grande risco é a privatização, é a desigualdade de tratamento também, né, da relação da universidade com seus docentes e pesquisadores. Queria ouvi-los sobre essa perspectiva, né, da pesquisa e das possibilidades de financiamento alternativos que estão colocados, quais são verdadeiras, quais são armadilhas, digamos assim, na visão de vocês. Muito importante isso, Salomão, e você na pergunta você coloca algumas premissas que são condicionantes até
de como buscar aí recursos alternativos. Primeiro, é garantir a autonomia acadêmica na definição de que linhas de pesquisa, de que assuntos de pesquisa, de que investigações nós vamos efetivamente nos debruçar e vamos efetivamente buscar alternativas de financiamento. Importante dizer que, quando falamos em alternativas de financiamento, não falamos só da iniciativa privada, do financiamento privado da pesquisa, mas, se não, também buscar em outros setores da vida pública, dos setores públicos, apoio aos projetos de desenvolvimento da própria universidade. Então, no nível municipal, no nível estadual, em outras esferas, para além do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação, são espaços importantes de pesquisa, né? Nós estamos discutindo agora, ou melhor, nós estamos avaliando agora uma proposta de lei, de projeto de lei, de um novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que nos preocupa muito, porque há uma ênfase muito grande na inovação, quando a inovação ela só é possível quando ela decorre da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Aí nós podemos partir para a inovação, e é, sobretudo, na inovação que nós podemos encontrar bons parceiros para o desenvolvimento da própria pesquisa na universidade. Mas aí nós temos que estar justamente nesses limites da inovação. Então, o financiamento público para a pesquisa, ele continua sendo uma prioridade. Agora, pensar em alguns instrumentos, na verdade, são instrumentos que já existem, né? Como é a própria lei de inovação, que permite uma relação com o setor produtivo, mas não só com o setor produtivo, com o setor público, para discutir inovações, inclusive inovações tecnológicas, não só inovações de tecnologias sociais, desculpe, e não só as tecnológicas industriais ou comerciais, né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto são instrumentos também que já existem na legislação, como é o caso do próprio fundo patrimonial, que não pode ser confundido com a privatização, senão um instrumento para captação de recursos de apoio para o desenvolvimento de projetos ou desenvolvimento institucional, mas não vinculado a interesses privados, senão viabilizado a partir de um esforço mesmo de interesse coletivo da comunidade onde a universidade se insere. Esses são instrumentos, na verdade. Instrumentos que nós temos trabalhado no sentido de regulamentar, é o que nós dizíamos do Futurice. O Futurice, o que ele tinha de bom não era novo, que eram esses instrumentos. E o que ele tinha de novo não era bom, que era ameaçar a autonomia da gestão universitária, a nossa autonomia. Então, alguns instrumentos que nós temos discutido, sim, e temos trabalhado na UFABC para torná-los viáveis, torná-los mais facilmente acessíveis, sem perder a nossa autonomia. Eu acho que esse é o grande risco e a grande armadilha, e para isso nós temos que discutir, na implementação de cada um desses projetos, ter espaço de discussão e deliberação no âmbito dos nossos conselhos de discussão colegiada, de quais são os interesses acadêmicos, os interesses da instituição no desenvolvimento de cada um deles, para não correr o risco justamente de cair na privatização ou na mercantilização da nossa pesquisa, só desenvolver pesquisa no que for interesse do mercado, né, ou de quem tem dinheiro para pagar. Eu acho que esses são os grandes desafios. Salomão, muito rapidamente concluindo, né, isso conversa um pouco com uma pergunta anterior que você fez sobre os aperfeiçoamentos da governança interna, né? As nossas decisões são colegiadas, elas são deliberadas em órgãos colegiados. Então, criar espaços de interlocução intermediários para a gente justamente amadurecer com todas as representações, com as conselheiras e os conselheiros, decisões tão complexas, tão difíceis e tão importantes ao mesmo tempo, né, para o contexto, para o desenvolvimento institucional, é fundamental não perder de vista isso. Nossas decisões são colegiadas, se dão em instâncias colegiadas, e aí amadurecer essa discussão, amadurecer essa reflexão em espaços intermediários de interlocução nos coloca nos colegiados com uma discussão bastante firme, bastante subsidiada para uma decisão da comunidade.
Só um rápido complemento e colocar nessas parcerias, nessas buscas de recursos externos, projetos que signifiquem ganhos acadêmicos, ou seja, que tenha a participação de estudantes, tenha a participação de técnicos e tenha a participação de grupos de pesquisa na perspectiva de formação e na perspectiva de produção de conhecimento, e não de venda de serviços, porque nós não somos um balcão de venda de serviços, senão que os serviços técnicos especializados, como são colocados na legislação, eles sejam reflexo, eles, na verdade, sejam serviços acadêmicos, que tenham, sobretudo, um papel de formação do nosso pessoal e um papel de desenvolvimento institucional nessa perspectiva da autonomia nossa. Obrigado. Eu queria, então, avançar também e ouvir agora vocês sobre um ponto igualmente importante, né, para a própria definição do que é a universidade no Brasil, que é a extensão, né? E o Plano Nacional de Educação, ele coloca um desafio enorme, um bom desafio, né, para todos nós, que é o desafio de consolidação da extensão, né, pela estratégia de curricularização da extensão, e a próxima gestão da UFABC, né, ou seja, o seu mandato vai coincidir justamente o desafio de consolidar esse processo da curricularização da extensão, ou seja, para quem nos escuta, né, basicamente incluir a extensão, né, traduzindo de uma forma bastante simplificada, como um componente necessário, obrigatório nos currículos de formação dos nossos cursos, tanto os cursos interdisciplinares quanto os cursos específicos, né? Então, que estratégia, que visão, né, qual é o plano que vocês têm para enfrentar esse desafio no próximo quadriênio? Essa é a pergunta. Salomão, eu acho que as perguntas e as respostas vão, de fato, dialogando e se complementando para a gente produzir essa visão de futuro aí sobre a universidade, né? E aí eu acho que, antes de mais nada, dialogando com a resposta anterior, é bom a gente não perder de vista, e você nos pede qual é a visão, né, sobre esse processo de curricularização da extensão, é que a extensão é justamente decorrente da pesquisa, e a pesquisa é retroalimentada e se reformula a partir da extensão, né, a partir das práticas extensionistas. Então, abrir mais oportunidades de pesquisa e inovação, mais parcerias regionais, também nos permite fundamentar ainda mais as nossas práticas extensionistas, os nossos projetos extensionistas. E aí, nesse sentido, a curricularização da extensão, ela é uma oportunidade para fomentar uma maior integração entre os cursos de graduação da UFABC, isso é certo, inclusive pela perspectiva do nosso projeto pedagógico, em relação à indissociabilidade dessas três atividades fim, por assim dizer, né, de uma universidade pública, e também dos cursos de graduação, com o ambiente de pesquisa da UFABC. Olha que interessante, pesquisa e inovação da UFABC, que interessante, que oportunidade importante que está colocada para a nossa comunidade. Então, o nosso compromisso é assegurar o acompanhamento e o preparo bem estruturados e planejados desse processo de curricularização da extensão, e aí a gente tem vários desdobramentos práticos para isso, né? A começar pela revisão dos projetos pedagógicos de forma massiva, né? Do ponto de vista de estar acontecendo todos ao mesmo tempo, né? E garantir um apoio às coordenações de curso e às direções de centro e aos grupos de pesquisa relacionados a esses cursos ou às grandes áreas de conhecimento que fundamentam os cursos de graduação da UFABC, articulando diferentes áreas da UFABC nesse apoio. Não só a Prograde e a PROEC, mas também a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Agência de Inovação, a Inova. Então, formar esse ambiente de coordenação, essa capacidade de coordenação para que esse apoio seja robusto nesse sentido, né, que na perspectiva da revisão dos projetos pedagógicos, que seria a materialização, né, da introdução desse componente de curricularização da extensão, trazer para dentro desse processo toda essa riqueza da indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão na universidade, na UFABC e no seu projeto pedagógico. E daí, só para complementar, a discussão que está hoje pautada no CONCEP diz respeito justamente a isso, né? Ao rol de ações
que podem e devem ser consideradas no processo, como componentes curriculares no processo de curricularização. Não ter a extensão como uma disciplina no projeto pedagógico, senão também decompor das disciplinas existentes que elementos de extensão já existem. Eu conseguiria dar, na minha área, por exemplo, vários exemplos de disciplinas que nós ministramos e que já têm componentes de extensão, explicitar isso, trazer isso à luz, quantificar isso quanto é, mas também, ligados aos grupos e projetos de pesquisa que temos, quantas ações extensionistas, já delas decorrentes, podemos incorporar na prática dos nossos alunos, participando ativamente nesses projetos. Então, é uma grande oportunidade, sim, da gente praticar indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Não dá para discutir isso só no âmbito da graduação e com o colégio, com os colegiados de cada curso, que, lógico, vão ser o centro da discussão. Obrigado, Dácio. Mônica, vamos então avançar aqui no nosso... Nós temos alguns pontos ainda aqui na nossa conversa. E aí eu vou juntar 2 pontos aqui, mudando um pouco o nosso tom, aqui, quer dizer, o ponto aqui da nossa discussão, né? Fazer 2 perguntas mais diretas no ponto da inclusão e acessibilidade e no ponto das políticas de permanência na UFABC, que são questões que certamente a nossa comunidade se faz, né? A gente queria ouvi-los, basicamente, né? Aqui, como viabilizar, né, 2 demandas da nossa comunidade, né? Que é a moradia estudantil, né, uma demanda sobretudo dos nossos estudantes, dos nossos estudantes, e a demanda por creches, por uma creche universitária, uma creche que atenda a nossa comunidade, né? Queria ouvir vocês também sobre esse desafio, e aqui estou juntando 2 perguntas, portanto, se precisarem de um pouquinho mais de tempo também, né? Mas fiquem à vontade. Salomão, acho que começando pela pergunta sobre a residência universitária, deixa eu dar um passo atrás para colocar uma coisa em perspectiva, e aí eu volto para a questão da viabilização da residência universitária. Acho que o primeiro ponto a gente vem conversando com representações discentes, né, seja nas entidades, seja nos coletivos, e essa questão da moradia apareceu muito enfaticamente, na perspectiva do curto prazo, no retorno presencial das atividades acadêmicas na UFABC, e no fato de que hoje temos muito mais estudantes em condição vulnerabilizada do que tínhamos antes da pandemia, e as questões macro estão bastante bem claras para todos nós, para entendermos a vulnerabilização de nossos discentes. A realidade de nossos discentes mudou, e a gente ainda nem tem a total clareza do quão abrangente, do quão impactante foi essa mudança, mas o fato é que tem uma urgência de curto prazo. Isso significa, sim, acionar todas as nossas parcerias com as prefeituras municipais em busca de soluções imediatas. Dácio falou um pouco sobre isso numa das lives, ele pode retomar isso quando ele estiver com a palavra. E no médio prazo, significa a gente buscar parcerias, recursos e modelos de gestão para viabilizar a residência universitária, para viabilizar a implantação dessa residência universitária, porque, e é nesse ponto que eu queria dar espaço para trás para colocar em perspectiva, permanência não é só bolsa. E da maneira como a discussão está colocada hoje, inclusive em nível nacional, por opções de política pública num dado momento, o enfoque está na Bolsa, né? O enfoque da solução para a permanência, das ações de permanência, de inclusão e permanência, está na Bolsa. Então, fazer essa discussão da reserva de vagas, fazer a defesa da reserva de vagas no contexto nacional, que a gente colocou como resposta para algumas perguntas para trás que você nos fez, daí pleiteando a ampliação de políticas e do orçamento que garante a permanência, é crucial. Então, transformar o PNAES em política de Estado significa a gente ampliar essa política, significa ampliar o orçamento, as fontes de recursos para viabilizar essa política de permanência. Isso tem um impacto na viabilização, na possibilidade que teremos de colocar a residência universitária de pé no médio prazo. Então, no curtíssimo prazo, a gente tem que lidar
com todas as transformações e as vulnerabilizações que a pandemia nos trouxe, impactando a realidade de discentes e suas famílias, e no médio prazo a gente vai buscar parcerias, vai buscar recursos, vai buscar modelos de gestão para a residência, sem perder de vista essa discussão no nível nacional, que passa pela defesa da reserva de vagas para a inclusão no ensino público superior e passa por pleitear uma ampliação das políticas e do orçamento que vão garantir a permanência, que a inclusão permitiu, né? Que a inclusão abriu a possibilidade. Veja, é interessante que a UFABC é vítima da própria presença num processo que acontece com grandes empreendimentos, com a instalação de grandes empreendimentos, sobretudo em áreas menos valorizadas dos municípios, que é o processo de gentrificação, ou seja, de afastamento das populações pobres e por supervalorização do solo, né, e dos empreendimentos imobiliários. Nós somos vítimas de nós mesmos, porque nós geramos esse processo de gentrificação no entorno dos nossos campi, dificultando ainda mais a própria permanência da nossa comunidade, em especial a nossa comunidade de estudantes mais vulnerabilizados. Então, o que nós temos percebido é que, no curto prazo, é importante que a universidade entre nessa discussão junto com as repúblicas, junto com os coletivos, junto com as entidades estudantis, inclusive, numa negociação e numa busca de caminhos para resolver isso no curto prazo, e onde, por exemplo, a universidade entre com algumas garantias de que espaços provisórios, temporários, não vamos chamar de provisórios, temporários, possam ser estabelecidos até que a gente avance na política de efetivação, de construção do que nós estamos chamando de uma residência universitária, e não só uma casa do estudante, que permita dividir espaços, compartilhar espaços de estudantes da graduação, pós-graduação, mas também de visitantes temporários nos campi, integrando de novo as políticas de graduação, pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento, também nesses espaços de permanência e inclusão. Então, são dois caminhos, ao mesmo tempo que precisamos ir pavimentando e criando as condições para a residência universitária e trabalhando também para resolver ou amenizar esse impacto do curto prazo. E a questão da creche, Salomão, está colocada no âmbito das políticas de assistência à infância e que passa necessariamente por uma articulação uma articulação com o poder público municipal, com os poderes públicos municipais. Aí, numa perspectiva de fazer convênio, não de reserva de vagas, perceba, mas de apoiar o próprio município, criando condições próximas ou nos caminhos dos nossos campi, onde a nossa comunidade também possa, junto com a comunidade, com a comunidade do entorno, ocupar vagas nesses equipamentos de creche. Hoje há uma restrição legal, inclusive, de que as próprias universidades mantenham e disponham de creches próprias, diferente de algumas instituições que, no passado bastante distante, tinham esses equipamentos próprios, como é o caso de alguns outros equipamentos que a política nacional mudou. Então, é fundamental a gente trabalhar isso e trabalhar isso com as prefeituras. Isso é pauta de conversa nossa com a Secretaria de Educação Municipal de São Bernardo e Santo André e com o próprio MEC, né, em projetos que a gente possa tentar viabilizar. Ainda não chegamos a termo, mas a gente continua insistindo na busca dessa parceria que vai ser fundamental. Obrigado também aos dois. Enfim, o ponto da inclusão, da acessibilidade, da permanência também é um ponto fundamental que exigiria várias outras questões, né? Enfim, poderia falar aqui do fretado, mas não vou falar disso aqui para não polemizar, né? Mas teremos outras oportunidades aí na discussão, né, nos próximos dias para discutir outros aspectos. E aí, um outro ponto que a gente queria ouvi-los é sobre as políticas de ação afirmativa, né? Já foram mencionados aqui algumas vezes.
especificamente aqui a política de cotas, né, de ingresso na graduação, nas licenciaturas, na pós-graduação de pessoas com deficiência, pessoas pretas, pardas e indígenas, né? A defesa da lei de cotas é uma necessidade urgente, premente nesse ano de 2022, né, da sua continuidade, né? Mas eu queria ouvi-los além disso, né? Ou seja, além da defesa da lei de cotas, né? O que é que a UFABC pode fazer além da lei, né? Ou seja, considerando que nós já cumprimos o mínimo que é o que está colocado em lei. E aí, 2 desafios, né, eu diria. Na verdade, um desafio, para a gente não ir muito longe. Como implementar a lei de cotas nos cursos de formação específica, né? Ou seja, esse é um desafio que está colocado e que a gente espera que seja resolvido na próxima gestão, né? A visão de vocês sobre este ponto. Deixa eu colocar. Você colocou a questão da lei de cotas ao nível nacional, precisamos fazer essa defesa, mas nós temos o que fazer antes mesmo de consolidar a lei de cotas ao nível nacional, que é fazer o que nós fazíamos antes, que é prever nos nossos regulamentos, ou seja, uma resolução específica do Conselho Universitário garantindo a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas no nosso regulamento, a exemplo do que temos para pessoas com deficiência, para refugiados e para pessoas transgêneras. Nós temos que fazer isso. Essa discussão foi interrompida na promulgação da lei. Nós fazíamos isso anualmente na UFABC, nos editais de ingresso, nas condições de ingresso, que era onde estava colocado a possibilidade da reserva de vaga da UFABC, desde 2006. Né? Mas nós temos que fazer isso de forma mais geral, ou seja, numa resolução. Essa discussão foi interrompida a partir da lei, mas que agora volta à discussão e nós temos plena autonomia para fazer isso numa resolução própria, e seria um ato até dessa própria gestão, não fosse os atropelos aí da própria gestão da pandemia. Isso já está na agenda da própria PROAP já nos últimos tempos, mas é fazer isso imediatamente. Outra questão, e essa a gente precisa cavar recursos e cavar parcerias, é a gente alfabetizar a nossa comunidade acerca das políticas afirmativas, acerca da inclusão e permanência de todos esses grupos vulneráveis e vulnerabilizados, né? Não vulneráveis, não, vulnerabilizados, que a gente tem nas nossas políticas de inclusão e permanência. Nós precisamos capilarizar essas políticas em todos os setores da universidade. Então, garantir acessibilidade é garantir condições de incluir e de se relacionar, de conversar, de atender, de prestar o serviço para todos esses grupos, nos adaptando às condições, dando as condições para que as diferentes áreas da graduação, da pós-graduação, da pesquisa, da extensão, da administração, da prefeitura universitária, todas essas áreas consigam prestar serviços de qualidade e com acessibilidade para todos os grupos e membros da nossa comunidade. Passa, por exemplo, por ter um portal acessível, por ter os sistemas acessíveis, por ter os documentos oficiais acessíveis. Isso requer 2 coisas. Primeiro, um programa de formação permanente da nossa comunidade sobre esses temas, inclusive para combater o racismo, a homofobia, o capacitismo, a transfobia e todos a ordem de preconceitos que uma sociedade diversa exige para que a gente tenha um convívio fraterno e um convívio produtivo e criativo que esse espaço diverso pode nos garantir. E também aí garantindo condições materiais e de pessoal que possa orientar, possa subsidiar, possa criar as políticas e tudo mais. Infelizmente, o programa multiprofissional que o MEC tinha estabelecido para organizar equipes multiprofissionais para os núcleos de acessibilidade, por exemplo, não foram adiante. Não foram adiante e é uma política que é importante que a gente tenha de suporte às universidades. No lugar disso, eles estão propondo privatização, ou seja, terceirização.
contratos terceirizados para esse tipo de atividades, coisa que a gente sabe que não tem sustentabilidade, esses serviços terceirizados. Mas é uma pauta que nós temos que fazer, tanto com parcerias, mas, sobretudo, cobrando políticas públicas e tentando garantir políticas públicas nesse sentido. Não sei se a Mônica quer complementar. Eu tive uma oscilação aqui breve no sinal. Você continua não ouvi, queria só confirmar. Vocês responderam a questão da cota nos específicos. Ah, sim. Você quer complementar? Realmente não abordei, Mônica. Você está nos ouvindo, Salomão, porque a gente tá te ouvindo com bastante dificuldade, está bem truncada a tua... Está bem... Mas eu estou ouvindo vocês. Então tá bom. Legal, então, legal. Complementando a resposta de Dácio, então, além de incorporar reserva de vagas, PPI, às normas internas da UFABC, a gente precisa seguir com a permanente reflexão sobre a sua ampliação no ingresso, né? Ampliação dessas reservas, e essa discussão sobre a reserva de vagas nos cursos de formação específica já vem sendo feita por essa gestão, né? Nesse momento, essa discussão está sendo acumulada, está sendo refletida, está sendo discutida na comissão de graduação, exatamente para a gente ter todos os elementos em relação às possibilidades de implementação dela, né? Ela conversa muito, implementar reserva de vagas nos cursos de formação específica, conversa muito com com o necessário enfrentamento das diferenças que a gente tem hoje, no caso dos alunos, das alunas do período matutino para o período noturno, né? Fazer essa discussão conversa também com a gente enfrentar as diferenças de realidade entre discentes do matutino e do noturno. Então, avançar nessa discussão junto com outros componentes, como a questão de matrícula em curso de formação específica, a questão de coeficiente de rendimento, enfim, todas as etapas, né, que garantem o percurso formativo de nossos e nossas discentes na universidade, é fundamental de a gente ampliar, regularizar, alterar, modificar, mas essa discussão ela tá em curso e a gente ainda vem acumulando os subsídios para tomar a frente dela. Nós vamos ter que avançar nisso. Perceba, o modelo, né, de gestão acadêmica do projeto pedagógico da UFABC, ele exige dados bastante refinados para essas análises e para esses encaminhamentos. E só agora, com a organização do SIGA e do banco de dados que a gente tem acumulado sobre a posição e a situação de cada aluno, de cada aluna, inclusive os alunos e alunas pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, refugiados, ou, enfim, todos os alunos incluídos nas políticas afirmativas, esse quadro também passa a ser possível um refinamento de qual é a posição, qual é o percurso formativo que cada um tem optado e quais são as barreiras que o próprio projeto acaba criando e que nós precisamos superar. Então, como Mônica disse, essa é uma discussão que está se acumulando na própria comissão de graduação e nós temos a perspectiva, sim, de poder consolidar isso num futuro próximo. Não sei se Salomão desconectou-se. Acho que Salomão está com dificuldades de conexão. Ele está entrando, acho que pelo celular. É isso. Voltei. Me escutam? Sim, Estamos te ouvindo, sim. Estamos te ouvindo. Seja bem-vindo de volta, Salomão.
Tudo bem. Aqui teve uma oscilação aqui, eu mudei o canal. Mas vamos lá, a gente pode, depois eu fecho com o Fernando, a gente pode fazer uma edição aqui, ver o que a gente consegue fazer para cortar esse momento, ficar mais atrativo depois Não foi tão a longo. nossa conversa. Tá bem, mas de qualquer forma, vamos seguir. A gente tem mais duas questões, né, para comentar. Não sei se ficou faltando algum ponto em relação à questão anterior, se sim, depois vocês podem complementar. Mas agora, mais especificamente em relação às condições de trabalho na UFABC, e eu já vou também articular isso com o debate seguinte, que é o debate dos desafios da pandemia e do pós-pandemia, né? Sendo aqui otimista que a gente vai superar esse processo gradativamente, né? E isso traz um conjunto de desafios. Em relação às condições de trabalho, voltando lá ao ponto do nosso PDI, né? Os desafios da expansão, da continuidade da expansão da universidade, nós já vivenciamos, e aí falando, né, pelos docentes também, uma situação, né, ou seja, de um certo esgotamento digamos, dos espaços, né, de gabinetes, para reuniões mesmo de orientação, de atendimento dos alunos, considerando que os gabinetes são compartilhados, né, uma certa escassez, e também, né, uma desigualdade no acesso a esses equipamentos, né, resultado também desse processo, digamos assim, de interrupção do processo de expansão, de planejamento da universidade. Então, queria ouvi-los, né, sobre essa que é uma demanda dos docentes, né, ou seja, a continuidade desse processo de qualificação dos espaços de trabalho, de atendimento, e mesmo essa situação de desigualdade hoje existente, né, docentes em espaços improvisados, né, nos campos da nossa universidade. E depois eu trago a questão sobre o pós-pandemia. Tá bem, o Salomão, essa realmente é uma questão que na própria pergunta você coloca alguns elementos que são importantes nisso, né? Nós tivemos o plano de consolidação dos dois campi, eles têm a perspectiva de garantir qualidade, né, e quantidade de espaço para a consolidação efetiva da UFABC, onde, sobretudo, o campus de São Bernardo do Campo ficou mais prejudicado nesse aspecto, porque se olharmos o campus de São Bernardo do Campo, nós só temos o bloco Delta, que divide espaços de pesquisa com espaços de gabinetes docentes, espaços aí de trabalho, né, docente, na relação professor-aluno e tudo mais, o que a gente reconhece que ainda não está no nível planejado pela consolidação. Nós temos trabalhado, primeiro, nós retomamos a comissão de gestão de espaços, para que a realocação de espaços e o rearranjo e as várias demandas de espaços sejam feitas de forma mais articulada. Parte do que você cita como espaços improvisados, parte desses espaços, na verdade, acabam acontecendo quando eles não são colocados numa discussão mais geral das demandas dos dois campos, de cada um dos campi, né, para que a gente possa pensar soluções mais adequadas para isso. Então, foram iniciativas emergenciais, que cada centro ou que cada docente, até grupo de docente e tal, tentou ali experimentar, e pela ausência de um grupo pensando o conjunto das necessidades da universidade, criaram algumas situações, como você diz, que eu acho que a gente tem que revisitar e realocar espaços, colocar espaços nobres para as pessoas ocuparem, e colocar alguns serviços e equipamentos que não são de permanência de longa duração e tudo mais, para outras atividades que estão ali. Redistribuir um pouco esses espaços é fundamental. E o resgate da Comissão Permanente de Gestão de Espaços foi justamente para fazer uma ação, para ter uma visão consolidada disso, enquanto a gente segue buscando viabilizar os blocos, os projetos de consolidação. No caso do campus de São Bernardo do Campo, nós já entregamos
o bloco Zeta, que estava em construção, nós já entregamos para uso. Isso significa alguns laboratórios mudarem para lá e ter espaços também de pesquisa em relação com os alunos mais apropriados, alguns espaços da pós-graduação ali ocupados e laboratórios didáticos também sendo transferidos para lá, abrindo alguns espaços para readequações importantes, como vocês estão colocando. E no caso de São Bernardo, de Santo André, a gente segue consolidando o bloco Tamanduateí. Nós tem sido nossa missão de caixeiro viajante, tentar conseguir, aí, através das emendas de bancada dos parlamentares paulistas no Congresso Nacional, temos conseguido, todos os anos consecutivos, emendas de bancada para as 4 federais paulistas, o que significa uma possibilidade aí de não paralisação de algumas obras, como é o caso do Tamanduateí, mas também complementação de alguns outros equipamentos. Essas condições de trabalho, pensando no corpo docente, né? No corpo técnico-administrativo também, essa reorganização é uma das questões, e agora, com a perspectiva de avançar no pós-pandemia, ou no nosso convívio da endemia que deveremos gerenciar, tem aí a discussão de alguns modos alternativos do trabalho presencial e do teletrabalho, que também nos permitirá um rearranjo dos nossos espaços, melhorando a qualidade do ambiente de trabalho. Aí focando nas questões mais físicas, vamos dizer assim, arquitetônicas da nossa estrutura. Não sei, Mônica, você quer complementar? Para não estourar o tempo, só lembrando que a gente fez um primeiro, e aí eu volto ao tema específico de gabinetes docentes, a gente fez um primeiro diagnóstico sobre a situação que tínhamos naquele momento, em termos de ocupação das vagas todas, não de gabinetes, mas das vagas docentes, né? E fizemos uma primeira discussão com essa comissão permanente de espaço físico. Essa discussão não foi concluída, porque a gente entrou nesse contexto, né, de suspensão das atividades presenciais por conta da crise sanitária. Eu acho que agora, junto com as direções de centro, a gente vai precisar, na retomada presencial, refazer esse diagnóstico, porque tivemos docentes que entraram nesse período já de suspensão das atividades presenciais e retomar a discussão com a Comissão Permanente de Espaço Físico nesse contexto estratégico de olhar para todas as demandas e as possibilidades de atendimento prioritário de determinadas demandas desse conjunto. Acho que Salomão continua com dificuldades de acesso à internet. Fiquemos no aguardo. A conexão dele está ruim. Sim, aguardamos um pouco.
Bom, gente, eu estou tentando falar com ele aqui, mas tá difícil. Eu acho que eu vou retomar com vocês e finalizar a sabatina, porque eu tenho um roteiro aqui, a gente está acompanhando, estou aqui como backup. Eu vou fazer isso para a gente não atrasar. Porque o nosso tempo já está aqui. Sim. Só me lembrem, depois eu vou cortar toda essa parte, tá? A gente estava respondendo sobre as questões. Melhorias. A gente falou das condições de trabalho. Tá bem. Então eu vou seguir daí, tá? A gente tem mais 2 pontos e o segundo já é o de encerramento. Ele já está voltando. Então deixa ele assumir. Depois eu removo essa minha participação especial aqui. Tá certo. Voltando, vocês me escutam? Escutamos. Te ouvi. Gente, mas aqui, mas enfim, agora eu estou ligado no celular. Vamos fazer o seguinte, as coisas de editar debate não é uma coisa muito boa na história brasileira, mas a gente corta esse momento e parte, né, daqui para frente. Isso. Só queria saber se vocês responderam a pergunta anterior. Respondemos. Só tem um pequeno complemento, que aí eu não sei como é que faz aí a junção. Mas o aspecto... Tá bem. Tá bom. Complementa agora, Dácio. A partir de agora, eu dou 10 segundos de silêncio, você complementa, a gente corta e eu emendo a pergunta seguinte. Vou fazer assim. A partir de agora. Bem, um outro aspecto é a gente restabelecer, né, as condições de trabalho dos técnicos administrativos em assuntos educacionais, numa revisão aí dos papéis e dos trabalhos, e também fortalecendo os sistemas de gestão acadêmica e administrativa, desonerando tanto o corpo técnico quanto os docentes de muitas tarefas que a gestão acadêmica acaba exigindo. Então, e concentrando, obviamente, as tarefas docentes na docência, na pesquisa, na extensão, o que deve ser a atividade fim mais importante de dedicação do nosso corpo docente. Tá bem? Então, vamos para a nossa última questão. Acho que a gente, né, passou por vários pontos muito importantes, que é o aspecto do pós-pandemia, né, que eu antecipei. O plano de vocês, né, fala em desafios, fala em aprendizados desse processo também, né, do desafio de ver, né, o que é que esse processo nos traz também em termos de aprendizado para o ensino mediado por tecnologias, né, se eu entendi bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, que tem da parte do governo federal, né, um certo oportunismo também nessa discussão, né, de querer empurrar algumas, digamos, estratégias de precarização, como o Reúne Digital, né, o mesmo debate inoportuno do ensino híbrido no Conselho Nacional de Educação nesse momento. Eu queria ouvir de vocês qual é a posição de vocês sobre esse tema, né, da incorporação de tecnologias ao ensino, enfim, e a perspectiva para o próximo mandato. Eu acho que quando a gente fala de aprendizados pessoais, profissionais e institucionais, propiciados aí por essa mediação, por esse ensino remoto e trabalho remoto a que fomos submetidos nessa conjuntura da pandemia, primeiro a gente tem 2 aspectos. Um primeiro deles é no que diz respeito às possibilidades de ganho na regulamentação do teletrabalho. Nós temos discutido isso muito, sobretudo com os técnicos administrativos, mas passa por uma discussão também com o corpo docente, para justamente a gente fazer essa mediação, e isso deverá ser, aliás, já começou a ser feito com a participação dos técnicos na discussão do teletrabalho. Mas no que diz respeito ao ensino,
é o que você diz, nós não temos a modalidade de ensino híbrido, o projeto pedagógico da UFABC ele é concebido no modo presencial, né, e com uma possibilidade de incorporação de alguns elementos de EAD naqueles percentuais limitados, mas que não estão incorporados nos nossos projetos pedagógicos. Eu acho que a relação do corpo docente com as tecnologias e o acesso às tecnologias pode ter propiciado, sim, alguns aprendizados no que diz respeito a melhorar as nossas práticas pedagógicas, mas não necessariamente, e isso carece de muita discussão, não necessariamente uma mudança do modo de ensino a ser oferecido. Eu fui crítico dessa oportunidade que as secretarias de ensino superior quis colocar como um momento de discutir a ampliação de vagas na modalidade EAD, de ensino à distância, dada essa conjuntura. Eu acho extremamente inoportuna essa discussão, justamente porque ela vem atravessada por um momento de crise profunda, de crise onde cada um de nós está em condições muito desiguais para essa discussão. Então, eu acho que o cuidado nosso na retomada do presencial é a gente discutir projeto pedagógico por projeto pedagógico, com as plenárias, de quais aprendizados valem a pena, mantida a qualidade, mantida a equidade na oferta do ensino e na UFABC, de acordo com o projeto da UFABC, quais as possibilidades de incorporar nas nossas práticas pedagógicas. E aí, obviamente, passa por uma discussão do projeto pedagógico em si. Mas essa é uma discussão bastante delicada e muito importante estarmos atentos a isso e não usarmos dessa conjuntura para aligerarmos, vamos dizer assim, esse processo e acomodar algumas eventuais condições favoráveis para um ou outro grupo, uma ou outra pessoa, em detrimento da qualidade e e da continuidade do projeto da UFABC, que é um projeto presencial. E, Salomão, fazendo essa discussão interna para sistematizar esse aprendizado e pensar como ele desdobra para o projeto pedagógico da UFABC, nos dá uma clareza como comunidade para também a gente se colocar nesse debate nacional proposto pelo MEC, da forma como o MEC propôs, né, as concepções que estão embutidas, as expectativas em relação à gestão orçamentária. Então, isso nos dá uma clareza e nos dá uma fundamentação para nos colocar nesse debate nacional. E aí, Salomão, muito rapidamente, porque já estouramos o tempo para essa resposta, na retomada presencial, para além dos elementos que Dácio coloca, nós vamos ter que lidar com os efeitos dos estudos continuados emergenciais e dos quadrimestres suplementares para perceber perda de qualidade, efeitos, impactos na inclusão e na permanência de discentes, demanda reprimida, enfim. Nós teremos que fazer um planejamento com perguntas novas nos instrumentos de avaliação que a UFABC já tem, né, para além do que já acumularam as comissões de avaliação dessas duas iniciativas, e a gente vai ter que produzir uma compreensão muito efetiva da nova realidade de discentes da UFABC, que foi o tema que tratamos em perguntas anteriores que você nos fez, né? Então, vão ser componentes importantes aí na retomada. Só complementando, a questão da demanda reprimida já é um estudo que a Prograde e a Propegem em menor escala, mas a Prograde tem já bastante delineado com uma proposta aí de retomada dos próximos quadrimestres. Tá bem, eu queria agradecer. Enfim, com isso nós passamos aqui, conseguimos, né, com vários pontos, né, nessa sabatina, né, que a gente pretendia trazer para a discussão. Agradecer a presença da professora Mônica, do professor Dácio, candidata, né, e candidato a vice-reitora e a reitor da UFABC para o próximo quadriênio, a gentileza de participar dessa sabatina. Quem está nos acompanhando até este momento, né, fizemos também uma sabatina com a outra chapa, a chapa 2 concorrente,
ambas poderão ser acompanhadas, né, e assistidas aí por quem tiver interesse. E aí deixo com o professor Dácio, com a professora Mônica, para rapidamente fazerem considerações finais, saudações. Fiquem à vontade neste momento. Salomão, reafirmar o agradecimento à Associação Docente por esta atividade, por todas as outras atividades articuladas a esta entrevista, a esta sabatina, e convidar a todas e todos que estejam assistindo essa nossa conversa, esse nosso diálogo, para participarem de outras atividades que ainda teremos, inclusive os debates na semana que vem, né, antes do encerramento desta campanha, para lerem o plano de gestão e nessa perspectiva de que o plano de gestão é uma visão de futuro, para lidar com os desafios que já estão colocados para o UFABC, mas também para lidar com todos os projetos importantes, interessantes, né, para todas as oportunidades abertas e que podem se abrir para o UFABC. Então, convido a todos lerem o nosso plano de gestão da Chapa 1, o UFABC Presente, porque, afinal, todas e todos seremos partícipes, né? Somos partícipes desse projeto de futuro para o UFABC. Bem, queria também, Salomão, agradecer à Associação Docente da Universidade Federal do ABC pelo importante trabalho que vocês têm feito de colocar a discussão da autonomia e da democracia na universidade como ponto central desse debate, na sucessão para reitor e vice-reitora. Agradecer a toda a comunidade que nos assiste pela participação nos diferentes espaços e, a exemplo do que Mônica convidou, reiterar o convite para acessar o nosso plano de gestão e o nosso plano de futuro. Temos desafios de curto prazo, de curtíssimo prazo, mas também temos projetos importantes de médio prazo que devem levar a universidade a se consolidar e reafirmar a nossa posição nesses últimos 15 anos de reconhecimento nacional e internacional como uma instituição de excelência, de interdisciplinaridade e de inclusão. São pontos basilares do nosso projeto, do nosso plano de desenvolvimento institucional e da nossa vivência. E precisamos ampliar essa nossa experiência para todo o sistema nacional de ensino superior. Então, agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição para todos os debates, para todas as discussões que forem promovidas. Obrigado, professor Dácio, obrigado, professora Mônica. Então, aproveitar também, como última palavra, agradecer o apoio aqui da Caroline, que está aqui na tela com a gente, a Elisângela também, se puder aí abrir a câmera nesse momento para a gente fazer esse agradecimento, né, a possibilidade de tradução para a língua brasileira de sinais, que é essencial, né, para que a gente possa alcançar o conjunto da nossa comunidade, também de quem tem interesse nessa discussão. Queria desejar, então, a todas e todos que uma boa continuidade, né, de discussão nesse processo de campanha eleitoral, a chapa que aqui participa, a comunidade que está envolvida nesse processo. Teremos a Assembleia dos Docentes